Reagindo à coletiva de Thiago Carpini após São Paulo 2, Vitória 1, nesse frio miserável aqui do Morumbi, estou com Rafael Burgos e com o nosso Paulo analista para ver o que Carpini tem a dizer. Vamos lá? Peço para você tocar no gostei aí para fortalecer o trabalho, apesar do resultado e da situação, e não inscrever-se também. Vamos nessa, vamos ouvir o que Carpini tem a dizer. Dentro da TV Vitória. E nós vamos para a sala de coletiva direto do estádio do Morumbi. Coletiva com o Thiago Carpini. Com o técnico Thiago Carpini. Oi, Carpini, boa noite, Débora da Rede Globo. Queria que você comentasse sobre essa partida. A gente viu que no final do jogo ficou bem pegado ali, né, no jogo. E eu queria que você falasse, já projetando a próxima partida, que é contra o Vasco, dentro de casa, e a sua escolha pelo Caio Paulista, do time histórico. Caio Vinícius. Bom, boa noite. Acho que nós pagamos pelo nosso primeiro tempo, não foi um primeiro tempo bom. Nós não competimos da maneira que vínhamos competindo, né? Não só nesse retorno, mas em alguns jogos. Ele falou que o primeiro tempo não foi bom porque não competiu da maneira que vem competindo nos jogos do retorno. Eu concordo. Vamos lá. A gente vem uma constante evolução, então nós pagamos por esse primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que as mexidas surtiram efeito, a equipe melhorou um pouco, conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo, diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas um pouco volume, né? Volume ofensivo. Nós criamos ali 3 ou 4 chances de gols, mas também o São Paulo não criou muito, mas foi efetivo nessas oportunidades criadas. A gente sabe que esse tipo de adversário nós não podemos errar da maneira que a gente erra, que custa ponto, custa o jogo, custa esse resultado ruim. Mas, enfim, nós sabemos que aqui não era o nosso campeonato, claro que nós viemos para beliscar uma pontuação, né, melhorar e seguir a nossa retomada dentro da competição, mas é um outro campeonato. Nosso campeonato é domingo em casa contra o Vasco, um adversário mais próximo dessa briga na parte de baixo da tabela. Depois nós temos uma sequência de confrontos diretos com o Atlético de Juventude, e são esses jogos que a gente precisa nos prepararmos ainda melhor e ajustar. Pô, eu vou interromper porque esse discurso chegou em Carpini. Isso é preocupante. Dia 25 de agosto o Vitória está na zona de rebaixamento, perdeu mais uma no campeonato e Carpini falou que não é nosso campeonato. Só que o nosso campeonato, mesmo que a gente ganhe de todo mundo, é capaz de cair do mesmo jeito. Infelizmente esse discurso de hoje não era o nosso campeonato, continua e me incomoda. Nosso campeonato, Carpini, na minha humilde opinião, é pontuar contra todo mundo. Pode ser o Flamengo na última rodada, pode ser o Botafogo na 35ª, pode ser o São Paulo misto, registra-se. Esse negócio de não é nosso campeonato acaba comigo, Paulo. Desculpa a sinceridade. Não, isso não existe. Até porque, se não é nosso campeonato, então a gente já está afirmando que não vamos ganhar do Flamengo no Maracanã, não vamos ganhar do Botafogo no Engenhão, não vamos ganhar do Fortaleza aqui no Barradão, porque não é nosso campeonato, está na liderança hoje, não vamos ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. Aí matematicamente... Vamos ganhar da RB Bragantino aqui, que tá na primeira parte. Matematicamente, então, caiu, né? Matematicamente, se a gente faz 100% só contra os do nosso campeonato, a essa altura já... Mesmo se a gente fizer 100%, e não dá, não errar nada, não perder nenhum ponto, ainda assim não dá. E não dá pra ser hipócrita. Contra o Palmeiras, vale o resultado. Vale o triunfo, vai valorizar os 3 pontos. Agora perde pra outra equipe grande, no nosso campeonato. Aí quando ganha é muito importante. Quando perde, não vale. Não, aí não dá. Aí tem que ser a mesma linha, a mesma medida. Agora eu concordo com ele quando ele falou que o São Paulo não ofereceu perigo no segundo tempo, salvo o gol do lado. É verdade, o Vitória conseguiu controlar o jogo, mas na nossa opinião foi muito pouco, né? Muito volume e pouca chance criada efetiva de fato mais uma vez, né? E fez o mínimo, né? Que era pra fazer, tomando 2 anos. Dentro da zona de rebaixamento. O mínimo era pelo menos atrasar um pouquinho o São Paulo, né? Vamos lá, vamos seguir. Só os defeitos, não só os erros, os defeitos, os erros que nós vem sendo alguns até de certa forma recorrente, mas seguir trabalhando, dando muita confiança ao grupo que tem tentado fazer aquilo que é proposto. E eu acho que hoje, para resumir isso tudo, nós pagamos pelo primeiro tempo. Ele falou que, para resumir, pagou o preço do primeiro tempo. Eu acho que pagou o preço do segundo também, porque foi insuficiente do mesmo jeito. Falou que dá confiança pro grupo, é normal, ele tá falando da porta pra dentro, aí pra mim ele tá corretíssimo, mas pagou pelo péssimo primeiro tempo, que poderia ter tomado mais, e pelo segundo também, porque o segundo também foi ineficiente. E aqui pra nós, e a gente contou também com muitos erros em tabela. O São Paulo começou a errar em saída rápida, muitos erros de passe em saída rápida, que o que ele não errou no primeiro. Então a gente ainda contou com muitos contra-ataques do São Paulo que o próprio São Paulo desperdiçou, que poderia não ter desperdiçado. E contou com o que é o Vitória no Campeonato Brasileiro. Não foi só o jogo do primeiro tempo de hoje. Vitória é isso aí, Carpini, desde a primeira rodada. Um time inconstante.
Joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga bem, pontua, joga bem, perde, joga mal, ganha, joga mal, perde. E o Vitória isso aí até agora. Com o acréscimo de que quando joga bem, ele muitas vezes arranja uma maneira de se auto-boicotar. Perfeito, vamos seguir. Carpini aqui, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Queria que você falasse primeiro sobre esse reencontro com o São Paulo, na casa do São Paulo, onde recentemente você esteve, e também do grande número de torcedores presentes do Vitória aqui no Morumbi, enquanto isso ajuda e motiva vocês também dentro do vestiário para poder tentar reverter a situação complicada na tabela. Sim. Salvo uma corneta ou outra que a gente tem a torcida, e é normal, a gente não vai concordar com tudo, mas falar do seu do Vitória é chovendo molhado, né? A gente está em 17º e essa torcida não mereceria isso nunca. O Vitória tem média de público maior do que muito time que está na parte de cima da tabela. Então, torcida a gente tem, não tem time. O torcedor nosso é sempre muito participativo, não só nos jogos em casa, mas dificilmente a gente faz um jogo fora de casa e não tem um bom público, né? Então a gente enaltece os que estiveram aqui, nos apoiaram, nos incentivaram. Em relação ao voltar no Rio, a sensação sempre boa, né? Relembrar coisas boas que eu vivi aqui, outras não tão boas, que faz parte da nossa trajetória, da carreira, do processo. Mas se encontrar amigos, esse grupo de atletas muito trabalhadores, muito homens, pessoas que fazem o futebol do São Paulo, torcedor no Vitor dessa atmosfera, acho que foi bem bacana. Claro que nós iríamos ver aqui, tá no final de partida, um discurso diferente, num tom diferente, mas, como eu disse, né, no nosso campeonato a gente sabe o nosso tamanho dentro da competição e qual que é o nosso campeonato. Tem campeonato de retomada e recuperação, os momentos de vitória e momentos melhores que nós tivemos nessa retomada, a gente nunca falou algo diferente, né? Então a gente sabe que nós precisamos seguir no meio, a nossa briga vai ser até o final, nessa parte de baixo da tabela, e eu tenho muita confiança no grupo que a gente vai, já no domingo, reverter esse resultado, esse lado negativo de hoje e dar uma resposta positiva. O campeonato do Vitória é a Série A, é isso que me incomoda. Ele voltou a dizer que não é o nosso campeonato. Pô, então pra que subiu? Porque até os times de baixo, como o próprio Juventude, ganhou do CAP fora. O Vitória ganhou do Palmeiras fora. O Criciúma segurou um empate no começo com o Galo na Arena MRV. O Atlético Goianiense pegou o Inter, que tudo bem tá lá embaixo, mas tem muito jogo a menos, e ganhou. Então, se o nosso campeonato não é a Série A, é tentar pontuar em todos os jogos, qual o sentido? Isso me incomoda demais, bicho. Demais, assim. Mas vamos lá, vamos seguir. Quer falar? Não, pode seguir. Vamos lá. Carpini, Felipe da Rádio Bandeirantes. Hoje o Vitória está na zona de rebaixamento, né? 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians. E ali na parte de baixo da tabela a gente observa Corinthians, Fluminense, Grêmio, próprio Internacional, grandes equipes com muito mais orçamento que o Vitória, lutando ali na mesma condição. Queria que você falasse sobre essa briga pelo rebaixamento. Acredita que algum grande pode ser rebaixado nessa temporada? O Vitória, o objetivo é lá de escapar dessa zona de bola? É difícil de fazer essas previsões, né? Claro que internamente a gente fala. É a segunda pergunta que não tem nada a ver com o jogo. Discute muito sobre isso, mas acho que a nossa preocupação é fazer o nosso melhor, preocupar com o nosso trabalho, com a pontuação que nós precisamos atingir, independente das equipes que estão nessa circunstância. Eu colocaria também Cuiabá, Atlético, Criciúma, equipes tão próximos ali, não só os grandes, né, como o Fluminense, Grêmio, Corinthians. Eu acho que é tudo aberto e vai continuar sendo até o final. Difícil fazer qualquer projeção. A projeção é que nós precisamos seguir evoluindo, melhorando, ajustando, trabalhando e buscar a nossa pontuação essencial, preocupar com aquilo que nós precisamos fazer para permanecer Vitória nessa ideia. Acho que o Vitória merece isso, nosso torcedor mais apoiado muito em casa também merece, e a gente vai seguir trabalhando por esse objetivo. Aqui, Carpini no fundo, boa noite, Lincoln Oliveira do BTB Esportes. Coincidentemente ou não, o Vitória dos 6 triunfos que teve no campeonato, só um deles foi contra uma equipe que iniciou uma linha de 3 zagueiros atrás, que foi contra o Atlético Mineiro na 10ª rodada do Brasileirão. As partidas contra equipes com 3 zagueiros, elas acabam se tornando mais difíceis para o Vitória furar o bloqueio. É uma coincidência ou... Vitória
Vitória tem dificuldade de furar o bloqueio com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 2 volantes, com 3 volantes. O Vitória tem dificuldade de criar, na verdade, independente do adversário. Mas vamos lá. Sim. Eu acho que hoje passou mais por uma coincidência, pela leitura talvez que eu fiz do jogo, do meu ponto de vista. O Ferrarese, ele é um zagueiro, mas ele atuou numa linha de 4. Ele não atuou como um terceiro zagueiro. A linha de 4 ele estava formada com um zagueiro fazendo essa função, como ele já fez em outras oportunidades na própria seleção e até comigo no São Paulo. Então eu vejo que foi uma linha de 5, com 3 zagueiros. Não foi essa a nossa dificuldade, não está sendo esse o nosso problema. A gente tem outras situações a serem evoluídas, melhoradas dentro do nosso contexto de jogo, as alternativas que nós temos, né? Às vezes faltam em algum momento características dentro do elenco diferente. Nós temos boas peças, bons atletas, mas alguns com características muito parecidas que a gente não consegue talvez mudar dinâmica do jogo e pensar um contexto diferente no ataque. Acho que isso tem dificultado mais o nosso volume defensivo, apesar que a gente tem sempre criado situações, marcado gols. E defensivamente eu acho que ainda é um problema do Vitória. Ele falou que, primeiro, que o Ferrarese não estava jogando como terceiro zagueiro, estava fazendo linha de 4 pelo lado direito, de lateral. E o segundo ponto que ele falou é que a gente precisa resolver um pouco mais nossa parte ofensiva, dificultando até um pouco da criatividade no último terço. Pelo menos ele reconhece isso, né? Pelo menos está evidente para ele, né, Burgos? Também assim, ele pode até poupar a gente de entregar os defeitos, né? Mas se ele não tem pra ele quais que são os defeitos óbvios que o time tem desde antes da entrada dele a essa altura, aí também seria brincadeira, né? Ele falou isso, mas vamos lá, vamos seguir. Boa noite pra você. Você perdeu o Mateuzinho, um jogador importante. No Bavi você já não teve ele e agora parece que você vai perder por um tempinho. Eu tive tendo a oportunidade de ver, ele disse que deu uma puxada ali na posterior da coxa direita. Queria saber o que isso pode lhe prejudicar, se você já tem até um aval, um pré-aval ali da informação de Mateuzinho dos médicos. E Carlos Eduardo, uma avaliação que você faz dele no jogo de hoje. Bom, o Mateuzinho a gente precisa esperar, avaliar, né? Vamos fazer o exame de imagem. Acho que tudo que a gente fala agora é no achismo, é muito precoce, não vai ser nada de uma convicção. Então, claro que ele faz falta, como eu disse na pergunta anterior, é uma característica que nós não temos uma reposição no elenco. Nós temos o Giamota que faz a função, mas foge da característica do Mateuzinho, um cara mais de jogar por trás da bola, de circulação, não um cara tão agudo, agressivo como o Matheus, que tem vivido um excelente momento esse ano no Vitória. Bom, nós vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar no próximo passo, pensar se houver necessidade de um substituto, o que nós temos de melhor para o jogo do Vasco, em cima também do nosso adversário, que a gente procura sempre fazer esse estudo e ter essa análise. Em relação ao Carlos, vem evoluindo, né? Um cara que chegou e teve um tempinho para se separar, acho que isso ajudou, principalmente ele dia, você viu que o Machado em alguns momentos sofre um pouco mais, mas ele vem evoluindo, vem agradando. Claro que ainda aquém do que ele mesmo espera, nas conversas que nós temos no dia a dia, ele sabe o potencial que ele tem, que ele pode nos ajudar, mas vem sofrendo agora com a falta de jogo. Acho que fisicamente ele chegou num bom momento e agora é jogo, é oportunidade, é minutagem. Falou que o Carlos Eduardo vem evoluindo. Quando chegou, sofreu fisicamente, mas que vem evoluindo a cada jogo. Um começo muito preso, mas depois vai se soltando. E que o Mateuzinho tem que esperar o exame de imagem, porque é uma característica que a gente não tem. Citou Giamota, que realmente poderia fazer, mas uma característica muito diferente. Agora é aguardar. Sobre Carlos Eduardo, achei que entrou bem no jogo no segundo tempo. O que é que você achou, Paulo? Acho que também entrou bem. Teve, claro, que vai ficar marcado pelo gol perdido, né, que é uma bola muito difícil, mas que realmente poderia ter sido ali um empate heróico aqui no Morumbi, já que a Vitória não merecia realmente pontuar pelo que fez no primeiro tempo, mas participou defensivamente, foi muito bem, foi guerreiro, veio até a primeira linha de marcação em muitos momentos desarmar e ajudou na frente também. E sobre Mateuzinho, a ausência de Mateuzinho, ela pode ensejar finalmente despertar o Carpini para ter um plano B, que é não necessariamente substituir, passar a jogar sem a trinca, mas testar um plano em que você sai da trinca.
passa a jogar com 2 volantes, porque não tem nenhum meia ponta que faz essa função. Então, se entrar o Giamota, ele vai ter que colocar 2 volantes alinhados e ele na frente. Exatamente, o Giamota como meia central. Então, às vezes tem, óbvio, não é um mal que vem pro bem, óbvio. Só que às vezes tem coisas que dá para aproveitar desses infortúnios, né? Uma delas é testar uma formação diferente. Até porque acho que já concordou que nos últimos jogos do campeonato, atirando o Cruzeiro, que a gente teve um a menos, mas os 3 volantes não deram a sustentação necessária, né? Em muitos momentos. E agora são 2 pontos para sair da zona. Então, Vitória, depois de muito tempo, volta a terminar uma rodada inteiramente na zona de rebaixamento. Pois é, vamos seguir. Vai participar da situação mais real ali, em cada oportunidade que ele tiver, para ele poder nos ajudar ainda mais. E eu acredito muito nesse atleta. Entrou bem, assim como o Zé, o próprio Edu, que mais uma vez entrou, seguro. Acho que ele tem coisas boas a serem saudáveis. Vinícius Espínola, Metrópole FM. Por que você não usou no início da partida o zagueiro em função Edu em vez do Caio Vinícius? Opção, escolha minha. Em outros momentos nós fizemos isso e funcionou muito bem, Internacional, Atlético Mineiro. E no meu entendimento nós teríamos um jogo como foi principalmente o segundo tempo, um jogo de muita circulação de bola, um jogo com uma linha um pouquinho mais alta. E eu entendi que o Caio poderia dar esse jogo a mais para nós, né? Utilizando algumas situações que nós fizemos com esse tripé, com o William, Machado e o William. Eu acho que produziu um pouco dentro daquilo que nós pensamos coletivamente. O Caio fez um jogo bom, um jogo seguro, consistente, mas a escolha pela característica de jogo foi o Caio, até porque em outros momentos ele nos ajudou muito. E a gente sabe a diferença entre um e outro, para que hoje o Edu é o cara da posição específica, o cara vem se adaptando na função, se adaptando bem na opção que nós ganhamos, mas a escolha foi pensando também no adversário. A escolha de Caio Vinícius por Edu foi por opção. Ele falou que Caio, no segundo tempo, tentou ajudar um pouco mais, mas achou que poderia produzir mais, e que no segundo tempo também colocou o Edu por opção. Não tem muito o que falar também, né? Não é como se Edu e Caio Vinícius a gente perdesse muito. A verdade é que não mudaria muito o roteiro do jogo, mas Caio Vinícius poderia nem ter voltado, não por estar muito mal no jogo, mas você vai testar um Caio Vinícius de volante pela esquerda, tendo 2 jogos dele de 90 minutos com você, que não rendeu, que não funcionou, que é Cuiabá e Juventude, então nem precisava, né? E já fazia um bom tempo que ele nem jogava nessa função, né? Não é que ele jogou mal ou jogou bem, ele não fazia essa função há muitos meses já. Parece uma solução que ele não tinha sequer nem treinado, ele tirou da hora essa ideia aí, no improviso. Eduardo Serra, canal Muito Negro. O Vitória vem mostrando evolução em algumas partidas recentes. O que, na sua opinião, causou essa regressão em desempenho contra o São Paulo, sobretudo no primeiro tempo? O gol muito rápido, né? Acho que qualquer estratégia que você tenha, a ideia de usar o Caio para ter um pouco mais do passe entre linhas, a ideia de você ter uma Mateuzinho flutuando, tudo aquilo que você planeja, e você toma um gol com 5, 6 minutos, onde a gente tinha bola em domínio, no controle, nos pés. Eu acho que isso é muito rápido, isso causa um certo abalo emocional, e aí a equipe demora um pouquinho para se reencontrar novamente na partida. Acho que esse foi o ponto crucial. E claro que da nossa parte a gente quer sempre viver esses bons jogos e a constante evolução, mas essa oscilação de jogos bons e jogos não tão bons fazem parte do processo também de retomada. Tem todo um aspecto emocional envolvido. Eu não acho que faz, não. Mas eu estou muito contente, muito otimista, contente com a resposta que nós temos do atleta, do grupo, no dia a dia, e otimista que nós vamos brigar aí até o final da nossa permanência. Acho que esse grupo merece, o Vitória, nosso torcedor, e vamos seguir trabalhando, ajustando os erros, potencializando as coisas boas, da mesma maneira que a gente não vem aqui na Vitória dizer que está tudo certo, prometer para o torcedor algo diferente de luta, de empenho, de uma briga por permanência. Nesse momento também nós pagamos aí por momentos ruins da partida, principalmente no primeiro tempo. E aí, Burgos, diga. Ô Léo, pra quem não tem plano B, é sempre cedo demais pra tomar gol. 6, 7 minutos cedo demais. Contra o Bahia, 15 minutos cedo demais. Porque não tem plano B. O Vitória não sabe sair da estratégia. Cara, você passa a semana inteira treinando uma estratégia, só que no treino você não tem adversário. Né? No jogo de 90 minutos, o seu plano ele depende da forma como o adversário reage. Você está enfrentando o São Paulo no Morumbi e você não sabe reagir a uma situação de jogo em que você leva 1-0 no começo de jogo. Tomar um gol no começo de jogo do São Paulo é a coisa mais normal do mundo.
né? É sempre cedo demais. Se fosse 30 minutos, pô, cedo demais, 30 minutos. Quando é que não vai ser cedo demais? O problema é que você não sabe, não tem alternativa, né? Não tem estratégia pra reagir. Eu nem acho que o problema seja estratégia. Eu acho que o time não é capacitado psicologicamente para manter a estratégia. Porque o Felipe Machado termina o primeiro tempo saindo dizendo que perderam porque não soube fazer o que foi treinado. Ele deixou claro que o time perdeu o primeiro tempo porque não conseguiu colocar em prática. Então eu acredito até que tem a estratégia, só que nunca é possibilitado entrar em campo essa estratégia, porque o time não tem mentalidade para colocar. Mas aí, Paulo, você não acha que gerou uma certa confusão? Por exemplo, se a gente vê o posicionamento de Alejandro no primeiro tempo, Alejandro ficou perdido. Por quê? Porque ele treina para uma situação de 0 a 0 em que ele tá fechando o volante, em que ele não faz muita pressão no zagueiro. E aí o que aconteceu? O São Paulo trabalhou muita bola com os zagueiros. Tinha situação aqui que o zagueiro ficava 20, 30 segundos e não subia ninguém. O Alejandro ficava perdido. Pô, é pra pressionar ou não é? A sensação é que o que o Machado quis dizer com isso é que o time ficou sem saber o que fazer diante do fato de que teve de fazer algo de diferente. E aí não executou ou não tinha o que executar de diferente. Eu acho que foi muito mais uma pane de eles não saberem se muda. Foi o que eu falei. Eu acho que tinha uma estratégia, só que eles não conseguem colocar em prática. Não consegue. A prova viva é que o Vitória, o primeiro tempo inteiro, tentou pressionar e errou em todos os momentos que tentou pressionar. Você vê que o Vitória, nos primeiros minutos dá pra ver que o Vitória vai vir pra pressionar o São Paulo. E todos os momentos errou. Pra mim, a fala mais problemática de Carpini aí é ele falar que é normal a oscilação dentro de uma projeção de trabalho. Carpini, com 1 mês, 2 meses de trabalho, beleza. Você vai sustentar isso até quando, irmão? Cuiabá e Juventude já passou muito tempo. Foi lá no primeiro turno. Até hoje a oscilação ela é válida ainda? Quando é que vai parar de oscilar quando cair? Aí o trabalho vai estar como? Vai estar bem executado, mal executado? Você fala isso desde o Cuiabá lá atrás, sua estreia contra o Botafogo lá atrás. Pelo amor de Deus, não tem mais o que o Atlético Goianiense lá atrás também. É normal oscilar no início. Não tá mais no início não, irmão. Não tem mais espaço pra oscilar não. É zona de rebaixamento agora. Perdeu muitos jogos, tá fora. Pois é, eu concordo, vamos seguir. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini encerrado. Encerrou, pronto. Então é isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, agradecendo aos patrocinadores. Tá muito frio aqui, vamos nessa. Valeu, meu povo. É nóis, um abraço. Se inscreva e dê sua opinião aí, tá? Comente. Obrigado, Burgos, mais uma vez. Visão colossal o canal, se inscreva, viu? Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Jogos aqui São Paulo, Rio, tamo sempre à disposição. Vamos que vamos. Obrigado, Paulo, também. Tamo junto, galera. É nóis, valeu, um abraço.